E a gente tem as perguntas mais frequentes, assim, as coisas mais frequentes que a gente encontra que as pessoas comentam conosco. E dentro dessas perguntas mais frequentes, a gente vê muitas coisas bem interessantes. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa muito pouco flexível, não sei se eu vou me adaptar. E aí tem um ditado indiano que diz mais ou menos assim, quando tu acha que tu é pouco flexível para praticar yoga, é a mesma coisa que tu querer dizer que tu tá muito sujo para tomar banho. Então a prática de yoga, ela é o estímulo que vai te levar a desenvolver essa flexibilidade. Ela é exatamente aquilo que precisa, porque quando a gente fala de flexibilidade, a gente está olhando para o corpo, né? Tá olhando para essa camada mais externa. Mas quando tu tá falando de flexibilidade com uma pessoa que está vivendo o universo do yoga, a gente olha pela questão mental. Se o corpo ele está enrijecido, quer dizer que a mente também está acostumada a ver as coisas sempre do mesmo jeito. E a prática de yoga é legal porque ela coloca isso em evidência e te estimula a perceber a vida de uma maneira diferente. Te estimula a mudar o teu ângulo de visão, para que tu observe a vida e veja a vida, coisas que estão ali acontecendo, mas que por algum motivo tu não estava captando. Então fica muito mais legal viver com essa flexibilidade, viver com esse olhar, digamos assim, do que ter essa vida enrijecida, tipo aquele olhar de viseira de cavalo, sabe, que é sempre na mesma direção. Então é muito mais divertido, é muito mais interessante buscar ser feliz desse jeito do que ter essa visão estreita, essa visão fechada, essa visão de certa forma rígida sobre a vida. Uma outra questão que as pessoas levantam muito é muitas vezes durante a prática as pessoas sentirem sono. E aí tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa sentir sono, porque de fato ela está cansada. Uma coisa que o yoga e a meditação fazem muito é colocar a pessoa em contato com a verdade. O que que é a verdade? É a percepção do momento. Nossa, eu sentei para meditar e me deu um sono. Beleza, teu contato com a verdade está dizendo o seguinte: tu precisa descansar. Eu sentei, e não parei de pensar um milhão de coisas. Teu contato com a verdade te disse o seguinte: tua vida está muito agitada, precisa dar uma acalmada. Então, o sono em si, ele é um sintoma de cansaço, só isso. O bocejo, a gente assimila o bocejo ao sono, porém o bocejo ele é um sintoma do sistema nervoso parasimpático, lembra dele? O sistema nervoso parasimpático é aquele que diz que é hora de relaxar, é hora de acalmar, é hora de ficar mais de boa. Quando o bocejo está aparecendo, é um sintoma do sistema nervoso parasimpático ativo, quer dizer que a gente está relaxando. Então não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Quer dizer que naquele momento, o meu corpo, o meu sistema nervoso estão entrando num modo de acalmar um pouco, de despreocupar um pouco, desestressar um pouco, ficar menos ansioso. Então o bocejo surge aí como uma coisa legal. Uma outra dúvida que eu tenho anotado aqui é a questão da concentração. Tem muita gente que se enxerga hoje, se percebe com dificuldade de concentração. Primeiro, uma questão do contexto de vida. A gente vive uma vida com muito estímulo, muita informação, muita demanda, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E segundo, eu provo para ti que tu é uma pessoa super concentrada. Talvez seja concentrada nas tuas distrações, mas tem uma concentração rolando aí. A questão toda é que dentro do teu dia, talvez tu tenha uma exigência de mudar muito o teu foco. É uma brincadeira que eu faço. É como se tu fosse mexer no telefone, tu não tá com o telefone na mão e tá dirigindo, certo? Tu olha pra frente, tu olha pro telefone, tu olha pra frente, tu olha pro telefone, tu olha pra frente, tu olha pro telefone. Eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo? Médio. O que que isso quer dizer? Tem uma hora que eu tô só olhando pra frente e tem uma hora que eu tô só olhando pro telefone. Mesmo que eu alterne muito rápido entre uma coisa e outra, e eu tenho habilidade, desenvolvi a habilidade para fazer isso, não quer dizer que eu esteja fazendo nenhuma coisa e nem outra ao mesmo tempo, e nem que eu esteja fazendo bem as duas coisas. Uma hora eu preciso estar focado na estrada para saber quais os riscos e o cenário que isso representa. Uma hora eu preciso estar focado no telefone para cumprir a demanda que está aparecendo através do telefone. Um lance com a questão da concentração é o seguinte: se durante o dia eu fico fazendo isso muitas vezes, não o fato de dirigir e mexer no telefone, mas o fato de ficar pulando de assunto muitas vezes, eu não tenho motivação para estar concentrado, eu não tenho por que estar concentrado. A concentração, em primeiro lugar, ela é fruto da adaptação. Então, se eu estou completamente distraído e eu não consigo focar minha mente, é porque eu estou usando a minha mente desse jeito a maior parte do tempo. E aí cabe fazer uma ressalva
segundo os budistas, a nossa mente ela é similar a um macaco picado por um escorpião, bêbado pulando de galho em galho, ou seja, é um negócio completamente difícil de controlar. Então a concentração ela não é uma tarefa muito simples, mas quanto menos estímulos eu tenho, mais fácil fica. É lógico, nas primeiras práticas eu vou sentar para meditar, para prestar atenção em alguma coisa, é bem provável que tu vá mais ficar distraído do que prestando atenção na respiração. E aí o treinamento é que entra. Eu vou perceber que a minha mente viajou, eu vou trazê-la de volta. Eu vou perceber que a minha mente viajou, eu vou trazê-la de volta. Talvez no somatório total de 5 minutos meditando, eu tenha ficado 10 segundos concentrado na respiração, por conta desse movimento de vai e volta. Mas o lance todo é que eu estou treinando. Daqui a pouco a minha mente se acostuma a ir embora e eu trazer ela com calma de volta. Ela diz assim, vou ficar um pouco mais. E aí vai aumentando um pouco esses segundos, até que a gente consiga ficar um pouco mais de tempo. A gente já teve contatos com vários monges, pessoas que dedicaram a vida a isso. E todos eles falam a mesma coisa. A mente deles é igual à nossa. A única diferença é que eles estão há mais tempo treinando. Então, a habilidade de se distrair e voltar é mais rápido. Tipo, não dá tanto trabalho. Às vezes, principalmente quem está iniciando, o que a gente percebe na prática? A pessoa se distraiu e até ela se dar conta que distraiu, demora um tempão. E aí, quando ela se deu conta, ela se assusta. E ela traz a mente de volta. Então, é só ter um pouco de paciência e permitir que a prática cumpra o seu efeito. E aí entra uma questão muito interessante que é assim, muitas vezes a pessoa considera que fazer só a aula, eu vou lá fazer uma aula de yoga com o Augusto e vou melhorar minha concentração em 100% em uma semana, um mês, até um ano às vezes. E a pessoa fazer uma prática aqui comigo, certo? Não vai funcionar. Por que que eu digo que não vai funcionar? Porque a maior parte do tempo tu ainda opera com o teu sistema no padrão que ele está estabelecido hoje. Então, ter um momento durante uma semana que tu vai estimular diferente isso, não é suficiente. É a mesma coisa quando tu quer aprender a cozinhar, quando tu quer aprender a fazer uma coisa diferente. Ou lá nas séries iniciais, na tua escolarização, tava aprendendo a escrever. Todo dia tinha prática de escrita. E é assim que se aprende alguma coisa. É assim que se gera melhora na coordenação, melhora no entendimento. Então, o efeito disso, ele vai ser muito potencializado quando tu aplicar no teu dia a dia. Ah, mas então eu vou ter que meditar todo dia? Não, a princípio não. Tu pode fazer uma divisão no teu tempo dizendo assim, é, agora eu medito na aula, agora eu medito na aula e mais um dia em casa na semana, agora eu medito 3 vezes na semana, depois eu medito 4 vezes na semana, e assim por diante. Tem uma recomendação que ela é muito interessante que é assim, quando eu medito uma vez no dia, fiquei um minuto em silêncio ali, fiz a minha pausa, eu tenho um tanto de benefício que representa, vamos supor assim, 40%, 30%. Se eu faço outro momento no dia para meditar, por exemplo, eu aumento o benefício para 100%. Ou seja, fazer uma prática só não é metade. Mas se eu faço duas práticas, dois momentos de ficar em silêncio, de meditar por alguns minutos, essa prática ela aumenta. Então isso é um estímulo e não se cobre para fazer isso. Nossa, agora eu tenho que sentar e meditar 30 minutos todos os dias. Não é esse o caminho. Tem uma teoria que eu tenho aqui para mim que é assim: dentro do treinamento físico, a gente tem um gráfico que ele tem uma relação entre a intensidade do que a gente está fazendo, ou seja, o quanto a gente está fazendo aquilo em termos de intensidade mesmo. Então, vamos pegar a meditação, e eu quero meditar 30 minutos por dia, por exemplo. E eu nunca meditei na vida. E por quanto tempo a gente vai fazer isso? Então, quanto mais intenso for o movimento, menos tempo eu suporto. Ou seja, se eu quero transformar meu cérebro, transformar minha vida, me sentir mais feliz, mais satisfeito, eu preciso começar aos poucos e fazendo uma crescente ao longo do tempo. E não começar com muito para daqui a pouco abandonar a prática, porque eu não suporto mais fazer. A mesma coisa acontece com dieta, com exercício físico e qualquer outra coisa de qualquer área da vida. Sempre que eu faço um movimento de cabeça, eu não aguento muito tempo e mais cedo ou mais tarde eu vou querer abandonar. Então a lógica que a gente usa aqui é assim: eu começo aos poucos e vou acrescentando, 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 até que isso vai se tornando uma coisa no meu cotidiano que não faz tanta diferença assim, o fato de eu estar fazendo, não me dá tanto trabalho fazer.
Então, quando não está me dando tanto trabalho, eu sei que isso está incorporado na minha rotina e aí fica tudo mais fácil. Então, isso é uma lógica muito interessante para melhorar essa questão. Essas foram algumas questões que as pessoas levantam com muita frequência para nós. Tem uma outra questão que pode ser útil para ti, que é a questão das dores no corpo. Tem muita gente que sente muitas dores, muitas tensões. A prática em si, de todos os movimentos articulares, da respiração, ela ajuda muito a melhorar a dinâmica de como o corpo se movimenta e a gente sempre orienta, tá sentindo algum desconforto no corpo? Se isso perdura por algum tempo, por algumas semanas, procura ajuda médica. A prática em si, ela beneficia muito quem pratica, porém sozinha ela não faz milagre. Muitas vezes a pessoa está passando por um processo emocional super difícil, está passando por alguma fase da vida também desafiadora, e a prática em si ela não vai fazer milagre nenhum. A pessoa precisa organizar a vida dela em todas as áreas para sentir esse benefício sendo colhido. E lembra sempre da lógica que não adianta brigar com o corpo. Se está desconfortável, encontra o teu limite para fazer com conforto. Mas não deixa de fazer, não deixa de se movimentar, não deixa de fazer os teus exercícios, as tuas práticas e assim por diante.